São 6 versículos. Nós vamos ler 3 versículos, vamos assim sentir Deus falando conosco. Depois nós vamos ler 2, né? Nós vamos ler o 18, o 19 e o 20. Depois nós vamos ler o 21 e o 22. E depois nós vamos ler por último o versículo 23. Eu creio que Deus, Ele vai falar com cada um de nós nesse momento. Creia que Deus, Ele tem uma palavra para você e para mim. Amém? Então abra a sua Bíblia aí no livro de Lucas capítulo 7, a partir do versículo 18 ao 23. Nós vamos dividir essa leitura em 3 partes, como eu falei. Vamos ler primeiro o versículo 18, 19 e 20. A palavra do nosso Deus nos diz: todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperamos outro? Paramos por aqui e vamos refletir um pouco sobre esta passagem. E nesses 2 versículos, nesses 3 versículos, nós temos lições aqui para refletir sobre a noite toda, porque a palavra de Deus ela é infinita, mas como o tempo é curto, eu destaquei algumas coisas, algumas lições que precisamos extrair desses 3 versículos. A primeira é que, interessante é que João, ele envia 2 discípulos seus até Jesus para fazer uma pergunta. E eu estava pensando, quando eu estava fazendo essa leitura, será que João, ele não sabia que era verdadeiramente Jesus, o qual ele havia enviado os 2 discípulos? Ou será que João queria capacitar os seus discípulos a, depois da sua ida, a seguir a Jesus? Ou seja, a continuar, não é, o seu ministério, os seus ensinamentos. E a outra que me chama a atenção é quando ele manda perguntar se era verdadeiramente Jesus aquele que haveria de vir, ou se eles esperariam por outro, né? E interessante é que, se a gente for parar para observar, por que será que João, ele manda os seus discípulos fazer essa pergunta para Jesus? Se você tivesse que, ou se nós tivéssemos que fazer, nesse momento em que estamos vivendo, uma pergunta para o Senhor Jesus, qual seria a pergunta? Que pergunta você gostaria de fazer para Jesus nesse momento? João, ele enviou os seus discípulos ao Senhor Jesus para confirmar se realmente era ele ou se haveria de vir outro. O que você gostaria de perguntar a Jesus nesse momento que estamos vivendo? Qual seria a pergunta? Uma coisa muito interessante que é importante a gente observar
é que esses discípulos que foram até ao Senhor Jesus, no livro de Marcos, eles fazem outra pergunta para o Senhor Jesus. A pergunta aqui de João era para confirmar se era verdadeiramente o que havia de vir. Mas eu creio que os discípulos, eles devem com certeza terem aprendido com João, e eles vão até Jesus. Eles aproveitam a oportunidade em outro momento e perguntam a Jesus outra pergunta parecida com esta. Se você for observar no livro de Marcos, no capítulo 13, no versículo 32 e 33, você pode aí conferir na sua Bíblia. Veja só que pergunta esses discípulos agora fizeram, depois que João já havia partido, né, para a glória. Eles estão agora com o Senhor Jesus e eles aproveitam a oportunidade e perguntam ao Senhor Jesus uma pergunta semelhante a essa. Olha só que coisa interessante. Por isso que eu falei, que pergunta você gostaria de fazer para o Senhor Jesus neste momento? Quando o Senhor vai me curar? Né? Quando isso vai parar, Senhor Jesus? Né? Quando nós vamos voltar ao normal? A sua pergunta seria essa? Ou, pensando bem, você faria outra pergunta? Vamos aprender um pouco com os discípulos, né? Até porque eles nos dão exemplos de perguntas, né? E olha só que coisa interessante em Marcos capítulo 13, versículo 32 ao versículo 33. Olha que pergunta eles fazem ao Senhor Jesus. Eles perguntam a Jesus quando seria o tempo em que haveria de acontecer todas aquelas coisas que o Senhor Jesus havia falado e o fim do mundo. E aí Jesus responde no versículo 32. A respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Interessante que Jesus ele fala aos discípulos dizendo que a respeito daquele dia, aquele dia que estamos esperando, né, a volta do Senhor Jesus, ninguém sabe. Ninguém sabe. E ele continua falando. Nem os anjos sabem. Nem o Filho. Senão o Pai. Somente o Pai sabe o dia e a hora. O versículo 33 ele diz: estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E aí ele nos orienta que devemos vigiar e orar, porque não sabemos o tempo. Mas uma coisa é certa, ele nos orienta, ele nos alerta o que devemos fazer. Durante esses acontecimentos a gente escuta muitas pessoas falando, né? Muitos profetas dizendo que vai acontecer isso e que Jesus está à porta. Mas aqui o Senhor Jesus nos dá um alerta. Vigiai e orai, porque não sabemos o tempo, não conhecemos o tempo. Só quem sabe o tempo é o nosso Pai que está no céu, é Deus. E muita gente está falando, esses acontecimentos é o fim do mundo. Tudo bem, mas você está orando? Você está vigiando? É verdade? Ninguém sabe o tempo. Ninguém.
E esta é a pergunta que os discípulos fizeram ao Senhor Jesus sobre o tempo. E o Senhor Jesus responde que nem os anjos sabem o tempo. Nem o Filho, senão o Pai. Voltando para o texto de Lucas, capítulo 7, nós tiramos outra lição no versículo 21 e no versículo 22. O versículo 21, ele diz o seguinte: naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias, e de flágelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Olha só que interessante. Naquele momento, quando os discípulos de João Batista chegam até Jesus, Jesus começa a operar milagres, Jesus começa a curar, Jesus começa a expulsar demônios, espíritos imundos que havia, né? E que ainda existe até hoje, usando vidas. E no versículo 22 ele diz: então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que viste e ouviste. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anunciar-lhes o Evangelho. Veja só que coisa interessante. Onde está a nossa alegria? Aonde está a nossa alegria? Veja que aqui os discípulos de João, quando foram fazer a pergunta que João mandou fazer, naquele momento o texto nos diz que Jesus, ele fez vários milagres, curando, ressuscitando, e os discípulos viram aquilo. Para que serve os milagres para você? O que você acha? Por que existem os milagres? Por que Jesus, ele fez esses milagres? Você acha que os milagres, eles servem para quê? Para nos alegrar? O que você acha? Aqui, se a gente for observar, os milagres, eles aconteciam, e com certeza os discípulos entenderam isso, o próprio João, o profeta, porque no livro de Isaías, no capítulo 35 e no versículo 5 ao 6, falou que Jesus iria fazer tudo isso. Então aqui, os milagres, ele se via como um sinal. Veja que ele diz assim, olha: ide e anunciai a João o que vistes e o que ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Então, naquele momento, automaticamente, quando os discípulos voltaram e disseram para João tudo isso aqui, com certeza João, ele ficou tranquilo, porque ele sabia que estava escrito nos profetas, na lei.
Existem muitas pessoas hoje que, quem sabe, estão perguntando ao Senhor Jesus: por que isto? Por que aquilo? Quanto sofrimento? E na última live, quarta-feira, nós aprendemos um pouco sobre crer no Senhor Jesus. E no livro de João, no capítulo 6, a palavra do nosso Deus nos diz no versículo 35, como eu falei na quarta-feira, Jesus disse que devemos crer nele como diz a Escritura, porque agindo assim, rios de água vivas fluirão no nosso ventre. Então devemos crer no Senhor Jesus como diz a Escritura. E aqui com João não é diferente. Veja que os milagres que Jesus fez estavam escritos lá nos profetas. Lá no profeta Isaías, ele já havia profetizado sobre o que iria acontecer. Agora imagine você, né, ouvindo estas profecias e agora você vivenciando elas. João, ele sabia para que servia os milagres. Interessante é que quando os discípulos escutam o Senhor Jesus falando isso, e que quando eles vão anunciar ao Senhor Jesus que tudo isso iria acontecer, eu não tenho dúvida, João Batista ele se tranquilizou. João Batista ele não falou assim, quem sabe alguém pode pensar, e João Batista, por que ele não clamou o Senhor Jesus para que aquilo não acontecesse com ele? Quem sabe alguém pode questionar, dizer, por que João Batista, já que Jesus ele operava milagres, já que Jesus ele fazia acontecer a coisa, por que João Batista, sabendo disso, ele não clamou o Senhor Jesus para livrar ele ali da prisão e não permitisse que aquilo acontecesse com ele, que a sua cabeça fosse degolada? Veja só que coisa interessante. O que você quer que Jesus faça com você? Que pergunta você teria para o Senhor Jesus neste momento? Qual seria a pergunta que soa no seu coração? Você iria perguntar a Jesus, né? Assim como os discípulos perguntaram sobre o tempo? Ou você iria perguntar a Jesus por que tanto sofrimento? Veja que no livro de Marcos, no capítulo 13, né, nós aprendemos, e no versículo 32 ao 33, que os discípulos, eles fizeram outra pergunta para o Senhor Jesus, mas agora era perguntando quando seria a segunda vinda do Senhor Jesus. E a pergunta que eu faço para nós hoje: que tipo de pergunta você quer fazer para Jesus? Quando você vai ser curado? Quando você vai ser curada? Quando isso vai passar? Não é verdade? Mas que devamos aprender com os discípulos. Senhor, como eu estou para a tua segunda vinda? Para quando chegar no tempo, eu esteja pronto. Por que não perguntar ao Senhor como estou vivendo, Senhor, diante de Ti, para ver a Tua glória, para ver o Senhor raiar sobre os céus, sobre as nuvens, e a gente ver, contemplar o Teu rosto. Por que não perguntar ao Senhor Jesus em que devo melhorar, para que quando o Senhor voltar, estejamos prontos? Não é verdade? Interessante é que, assim como está escrito, né? A palavra do nosso Deus diz que devemos ter cuidado de nós mesmos e da doutrina.
e que devemos perseverar nestas coisas, porque fazendo isto, nos salvamos a nós mesmos, como aqueles que nos ouvem. Não é verdade? Quem sabe alguém pode pensar assim, eu não vou fazer esse tipo de pergunta porque eu já sou salvo. Mas você é salvo baseado em quê? Não é verdade? Porque a palavra do nosso Deus também está escrito. Lembra lá das 10 virgens? Quem sabe aquelas 5, né, que estavam esperando o Senhor Jesus, junto com as outras 5, quem sabe elas também estavam pensando assim, olha, eu estou esperando. Quem sabe elas estavam com o mesmo sentimento, com o mesmo pensamento que muitos têm. Então a nossa convicção não deve estar em apenas, né, pelo fato de confessar Jesus, dizer um sim para Jesus, mas pelo fato de crer no Senhor Jesus, como diz a Escritura. Nós temos que ter convicção de nossa salvação de acordo como diz a Escritura. Não é verdade? Porque aquelas 5, com certeza, não tenho dúvida, elas também pensavam assim. Elas também, com certeza, deveriam estar dizendo para as outras, olha, eu estou preparada. Mas o que acontece quando chega o noivo? Elas são pegas de surpresa. E aí o que acontece? Jesus recebe as prudentes, as que estavam realmente preparadas, né? E entra na boda, fecha a porta, e logo mais, quem chega? As outras 5. E bate, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o que ele responde? Em verdade, eu não vos conheço. Vigiai e orai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Amém. Então, meus queridos e minhas queridas, nessa segunda parte dessa leitura, nós aprendemos que devemos perguntar ao Senhor Jesus, assim como os discípulos perguntaram a Ele. A nossa preocupação deve estar, a nossa alegria deve estar, não porque a gente vê os milagres, não é verdade? Veja o que diz lá no livro de Lucas, no capítulo 10, o versículo 19 e o 20. O texto declara que os discípulos, né, aqueles que foram, que Jesus dividiu para que eles anunciassem o Evangelho, vamos observar lá, onde deve estar a nossa alegria. Eles voltam feliz da vida, né? Porque eles viram acontecer a coisa. Eles viram acontecer tudo quanto Jesus havia falado. Acompanhe aí na sua Bíblia, Lucas capítulo 10, versículo 19 e 20. E vamos entender aonde deve estar a nossa alegria, o que devemos perguntar ao Senhor Jesus, como deve ser a nossa convicção e certeza de nossa salvação. E aí Jesus, veja só o que acontece no capítulo 10 de Lucas, versículo 19 e 20, diz assim, eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano. Versículo 20, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está enrolado nos céus. Olha só que coisa interessante. Os discípulos estavam felizes da vida, porque viam, né, os espíritos imundos cair por terra, porque viram, né, a coisa acontecer, e Jesus alerta os discípulos. Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus. Não porque
os espíritos imundos nos submetem. A nossa alegria deve estar porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Então, se você tem essa convicção, não fique triste, se alegre. E não se preocupe com os milagres, né? Porque o milagre ele se via como sinal. E o Senhor Jesus ele fez vários milagres. Ele curou. E ele com certeza também pode curar. Mas de que adianta ele curar o corpo físico, né? E muitos ficarem, né, saciados porque estão se sentindo bem. E a sua alma? A sua vida? É verdade? Então a nossa alegria deve estar não porque nós temos o testemunho, né, de muitos irmãos e irmãs que foram curados, que foram, né, receberam o milagre do Senhor Jesus, assim como cada um de nós, né? Recebemos vários milagres do Senhor Jesus de livramento, né? E o principal milagre, né, que é o livramento da condenação eterna, que é a nossa salvação. Então, meus queridos e minhas queridas, se alegre, porque o seu nome está escrito no céu. Não se alegre pelos acontecimentos. Vamos confiar no Senhor, porque com certeza as demais coisas nos serão acrescentadas. Se tiver que sair do leito, se tiver que, né, ser curado, amém. Glória a Deus, isso é bom. Mas não se alegre por isso. Está aqui escrito, Lucas capítulo 10, versículo 19 ao 20. Se alegre porque o seu nome está escrito no livro. Tenha essa convicção, essa certeza. Amém? E por último, o último versículo, que é o versículo 23, que diz: Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Olha só. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então isso quer dizer que quando a gente questiona Jesus por algo que é da nossa própria vontade, é como se a gente estivesse colocando, né, Jesus à prova, né? É como se a gente tivesse, murmurando. E é por isso que ele finaliza aqui, o Dr. Lucas, ele finaliza esse tema no versículo 23, dizendo: Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ou seja, lembra daquela passagem que está escrito, né, que devemos se alegrar, que devemos glorificar o Senhor também nas tribulações, porque a tribulação ela produz a paciência ela produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Pois é, esse é o louvor que agrada a Deus. Que não possamos, né, permitir que Jesus ele sirva de tropeço na nossa vida, que possamos glorificar a Ele constantemente. Que venhamos a deixar de murmurar por isso ou por aquilo, e vamos confiar nele. Vamos confiar que o tempo é de Deus. Se esses acontecimentos é realmente a vinda do Senhor Jesus, e o que ele falou, né, sobre os princípios das dores, né? Você, quando realmente
chegar o tempo, o dia da vinda do Senhor Jesus, como não vai ser? Né? Como não vai ser? Como não vai ser? Mas que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando e que possamos agir assim como Ele tem nos ensinado. Devemos crer nele como Ele é, Filho do Deus vivo, e que Ele possa nos encontrar felizes, né? Porque não achou em nós, ou não vai achar em nós, motivo de tropeço nele. Que possamos aceitar os acontecimentos, entendendo e compreendendo que Ele está no controle. Não se conformar assim como a sua palavra nos diz. Não devemos se conformar com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vos apresentei qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Não devemos conformar, mas que possamos estar preparados, vigiando e orando. Amém? E por último, vamos fazer uma leitura que se encontra no livro de Lucas, o capítulo 21 e versículo 19. Veja o que diz no livro de Lucas, capítulo 21 e versículo 19. Falando ainda sobre o que você gostaria de perguntar para Jesus nesse momento em que estamos vivenciando. Que pergunta você gostaria de fazer para Ele? Olha só o que diz esse texto. Lucas capítulo 21, versículo 19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Veja, é na nossa perseverança que vamos ganhar a nossa alma. Não é apenas em dizer que aceitou Jesus, sem crer nele, como diz a Escritura. E a Escritura, ela fala sobre tudo quanto devemos fazer para obter a salvação. E a perseverança é uma delas. Então aqui a orientação, mais uma vez, do Dr. Lucas, é que venhamos a perseverar. A perseverar. Porque agindo assim, nós vamos ganhar a nossa alma. Nós vamos ganhar a nossa alma. Amém? Amém? E que Deus continue nos abençoando, nos guiando, nos ajudando a perseverar. E reflita sobre o que devemos perguntar ao Senhor Jesus neste momento, onde informações constantemente chegam. Aconteceu um caso aqui, aconteceu outro ali. Não é verdade? Vamos aprender com os discípulos. Eles perguntaram: quando vai ser o tempo, Jesus? E Jesus diz: olha, fica tranquilo, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Vigie, já que vocês não sabem o tempo, já que não vou revelar o tempo para vocês, vigie e ore. Amém? E que Deus nos abençoe. Obrigado pela paciência. Agradecemos ao nosso Deus por sua vida, por nossas vidas, pela vida do nosso irmão Joseph, Edson, Pablo, que está aqui presente, dando um apoio, e por todos vocês que nos acompanharam. No nome do Senhor Jesus, e até a próxima.